partir de agora, iniciamos o estudo quantitativo das soluções. Vamos falar sobre concentrações. Como preparar uma solução aquosa 5 gramas por litro de cloreto de sódio? A gente observa aqui, né? Solução, mistura homogênea de dois componentes. Aquosa, um deles é a água e é o solvente, e o cloreto de sódio é o soluto. Só que a partir de agora nós nos preocupamos com o quantitativo, as quantidades. 5 gramas, 1 litro. Quando nós vamos preparar uma solução, um laboratório, por exemplo, nós temos que saber quanto daquele soluto nós vamos usar. Nesse caso, como o recipiente é um balão volumétrico de 500 ml, nós vamos usar 2,5 gramas. Então a gente mede a massa numa balança, transfere para o balão volumétrico, adiciona a água destilada, depois completamos até o menisco para chegar à capacidade volumétrica do balão, 500 ml. Tampamos o balão, ajeitamos para homogeneizar a solução. E aí teremos uma solução preparada com a concentração de 5 gramas por litro. Mas o que é concentração? É justamente a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente em uma solução. Para expressar essas concentrações, nós utilizamos algumas unidades de medida. E nós precisamos relembrar algumas delas, que já foram estudadas no primeiro ano. Por exemplo, as unidades de massa. 1 grama equivale a 1000 miligramas, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Unidade de volume, litro, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Mililitro e centímetro cúbico são equivalentes, então 10 mililitros é igual a 10 centímetros cúbicos. Em litros, 1 mililitro seria equivalente a 1 sobre 1000, ou 10 a menos 3. Primeira forma de expressar essa relação quantidade de soluto, quantidade de solvente na solução é a concentração em massa ou concentração comum, que indica a massa do soluto em 1 litro de solução. Por isso que a unidade dela é grama por litro. E ela é sempre representada pela letra C. Então comecemos a partir de agora a estabelecer essas relações. C, concentração em massa, unidade grama por litro. A equação que representa, que a gente vai utilizar para fazer cálculos de concentração em massa é C igual a M1 sobre V. C é a concentração da solução. M1 é a massa do soluto. Observe que tem um índice aí ao lado da variável que representa a massa, da letra que representa a massa, M. Toda vez que tiver 1, a gente vai entender que é referência ao soluto. Se aparecer o 2, referência ao solvente, e quando não tem, no caso de C e de V, é sempre da solução. E a gente observa que V é o volume da solução em litros. Vamos resolver então a sexta questão do exercício de aprendizagem, que diz assim: uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em grama por litro. A gente observa aqui algumas informações importantes. No preparo dessa solução foram utilizados 40 gramas, e grama a gente sabe que é a unidade de massa, em água suficiente para produzir 400 mililitros. Mililitro é a unidade de volume. E pede para a gente calcular a concentração em grama por litro. Observe como está dizendo a concentração comum, a concentração em massa, diz simplesmente em grama por litro. Por isso a importância das unidades de medida. Então nós temos o desafio de encontrar a concentração a partir de uma massa de 40 gramas e de um volume de 400 mililitros. E aí vocês observam que a concentração, grama por litro, o volume, mililitros, são duas unidades volumétricas diferentes. Nós precisamos fazer uma conversão para a mesma unidade. Cada litro, 1000 mililitros, 400 mililitros equivale ao valor X, que é 0,4, 0,400. Bom, agora sim a gente pode utilizar a equação. Concentração, massa do soluto sobre volume. Substituindo os valores,
Concentração que queremos, a massa 40, o volume 0,400. Realizando a divisão, nós temos que a concentração é 100 gramas por litro. Então, a cada litro, temos 100 gramas de hidróxido de sódio. Segunda forma de expressar a concentração, título é em massa, que indica a relação entre soluto e solvente de uma dada solução em percentual, e é representada pela letra T. A observação importante aqui é que título não possui unidade. Bom, a equação que é utilizada para calcular o título, representado por T, está sempre compreendido entre 0 e 1. Isso é a relação com a porcentagem, né? Porcentagem de 0 a 100%. Então, se você encontra títulos 2,5, você já sabe que algum erro foi cometido. O M1 é a massa do soluto e o M é a massa da solução. Como toda solução tem soluto e solvente, a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Passamos então a uma questão. Questão W. Não está lá no exercício de aprendizagem. Calcule a massa em gramas do solvente contido em uma bisnaga de xilocaína 2% e massa total 250 gramas. As informações, porcentagem 2% de xilocaína, 250 gramas é a massa da solução, a massa total, e o que está sendo pedido é a massa do solvente. Então, a gente entende que esses 2% é a porcentagem do soluto. A massa do solvente é o que está sendo requerido, a porcentagem é 2% e a massa da solução é 250 gramas. Bom, convertendo a porcentagem em título, temos que porcentagem é 100 vezes o título é a porcentagem dividida por 100, então o título é 0,02. A equação do título, massa do soluto sobre massa do solvente, o título é 0,2, a massa do soluto é o que vamos calcular inicialmente, e a massa da solução 250. Daí nós encontramos que a massa do soluto é 5 gramas. Mas professor, não é a massa do solvente que está sendo pedido? Sim. E aí o que a gente faz? A massa da solução é a massa do soluto mais a do solvente. A da solução é 250, a do soluto é 5, a do solvente, portanto, vai ser 245 gramas. Antes de passar para o próximo slide, eu queria chamar a atenção que o título que nós vimos foi título em massa. Mas o título também poderia ser calculado em função do volume. A relação é a mesma, o título seria volume do soluto sobre o volume da solução, e o cálculo efetua-se da mesma forma. Nós vamos agora ver as duas questões, só que resolvidas de uma forma diferente. Da mesma forma que a gente viu, queremos calcular a concentração na sexta questão, temos a massa e o volume. A gente pode fazer isso por regra de 3. Em cada 400 mililitros, a gente tem 40 gramas. Em um litro, nós teríamos quantas gramas? X é igual a 100, ou seja, 100 gramas por litro. Na questão W, a massa em gramas do solvente, o mesmo enunciado que a gente viu. Queremos a massa do solvente, temos a porcentagem. Se a do soluto é 2%, que é a xilocaína, a do solvente, 98%. A massa da solução, 250 gramas. Regra de 3. 250 gramas, que é a massa total, a massa da solução, é 100%. Quanto vai representar a massa do solvente? Aí a gente tem um total de 245 gramas. Então, 250 está para 100, da mesma forma que X está para 98%. Então, X é igual a 245 gramas. Existe uma relação entre a concentração e o título. Aí a gente tem C, nós já vimos que a concentração da solução é dada em grama por litro. T é o título, não tem unidade. D é a densidade, já estudado lá no primeiro ano, grama por mililitro. Observe que eu destaquei aí que a concentração está em litro e a densidade em mililitro. Por isso nós utilizamos esse 1000 antes, que é um fator de correção. Nona questão do exercício. Formou uma solução aquosa de metanal a 40%
em massa e possui densidade de 0,92 gramas por mililitro. Calcule a concentração em massa dessa solução. Bom, nós temos aqui a porcentagem, 40%, e temos a densidade. E o que está sendo pedido é a concentração em massa. Porcentagem 40%, densidade 0,92 grama por mililitro, queremos a concentração em grama por litro. A porcentagem nós já vimos, é 100 vezes o título, então o título nesse caso é 0,40. A equação utilizada para cálculo da concentração, relacionando com o título, 1000 vezes a densidade vezes o título. A concentração é 1000 vezes 0,92, a densidade, vezes 0,4040, o título. Essa concentração, portanto, é 368 gramas por litro. Por enquanto, é isso. Esse é o primeiro contato com a parte quantitativa. Na sequência, nós vamos estudar relações entre massas, que é uma preparação para outra forma de expressar a concentração, e talvez uma das mais importantes, que é molaridade ou concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria. Até lá!